Houve um tempo em que as tensões dentro da Igreja Católica permaneciam caladas, escondidas sob vestes sagradas e rituais antigos, protegidas pelo latim das missas e pelos corredores silenciosos, onde apenas os mais próximos ousavam falar. A tradição, pesada e imponente, era o escudo. Mas esse tempo passou. Em 2025, a divisão deixou de ser sutil. Agora está exposta, visível aos olhos do mundo e gravada na consciência de milhões de fiéis. A Igreja, tão antiga e outrora vista como inabalável, vive um conflito interno, não de armas, mas de ideais. De um lado, há quem clame por misericórdia, por portas abertas e corações sensíveis às dores de um mundo ferido. Do outro, há quem insista na certeza imutável de verdades eternas, entregues uma vez aos santos e preservadas sem concessões. No centro desse embate espiritual estão dois homens, dois cardeais, dois caminhos que se distanciam a cada passo. De um lado, o cardeal Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, carrega o legado da ternura de Francisco. Ele fala com a emoção à flor da pele e a Bíblia no coração. Caminha entre refugiados, vilas alagadas e capelas silenciosas, levando uma mensagem de consolo, presença e de um Deus que não apenas vê a dor, mas chora com os que sofrem. Do outro lado está o cardeal Raymond Leo Burke, americano, com uma voz firme como aço e um olhar que não vacila. Para alguns, ele é o guardião da tradição, um profeta moderno clamando no deserto. Para outros, é o último sentinela de um mundo que desaparece, resistindo bravamente às mudanças de uma igreja que clama por renovação. Essa não é uma disputa de vaidades, é um confronto de convicções profundas. Não se trata de ambição ou de política, mas da essência da fé. Como permanecer fiel em tempos partidos? Nenhum dos dois jamais proferiu ofensas contra o outro, mas a distância entre eles ecoa pelas catedrais, atravessa continentes e ressoa nos corações dos fiéis. Essa divisão não nasceu das manchetes, cresceu lentamente, como uma rachadura sob a terra, invisível, mas cada vez mais carregada de tensão. Durante décadas, essas perguntas foram sendo sussurradas. A doutrina pode mudar? A misericórdia pode se sobrepor à lei? A igreja é uma fortaleza ou um hospital de campanha? E então veio Francisco, e com ele, essas dúvidas ganharam voz. Tagle tornou-se um dos seus homens de confiança. Dócil, próximo, atento à dor dos esquecidos. Sua teologia não era teórica, era encarnada, vivida. Falava menos sobre condenações e mais sobre acolhimento. Para muitos, especialmente nos países mais pobres, ele se tornou um símbolo de esperança. Para outros, um sinal de alerta, a prova de que a igreja estaria se afastando perigosamente de suas raízes. Enquanto isso, Burke observava dos bastidores, firme em sua postura. No Vaticano, ele já foi uma das vozes mais influentes da Cúria Romana, mas aos poucos foi sendo colocado de lado. Perdeu cargos, influência, espaço. Ainda assim, não se calou. Escreveu, discursou, alertou. Para ele, misericórdia sem verdade não é misericórdia, é traição. Tagle e Burke raramente são mencionados no mesmo contexto, mas seus caminhos se cruzam como reflexos opostos no mesmo espelho. Enquanto um prega o caminhar junto, o outro exige correção. Um fala sobre escuta e acolhimento, o outro sobre obediência e disciplina. Onde um enxerga uma igreja que precisa se adaptar para continuar viva, o outro vê uma que precisa resistir para continuar santa. Agora, com a morte do Papa Francisco, o conflito silencioso ganhou voz. O conclave se aproxima, e os cardeais de vermelho caminham pelos corredores em conversas baixas, reunidos em pequenos grupos, observando a Praça de São Pedro com olhares carregados de responsabilidade. A igreja mais uma vez se vê diante de uma encruzilhada. E mesmo sem ninguém ousar dizer em voz alta, todos sabem o que está em jogo. O próximo Papa definirá um rumo, e ao fazê-lo, ele unirá ou dividirá. Ao redor do mundo, os católicos deixaram de apenas observar, estão tomando partido. Em Manila, o nome de Tagle ecoa em vigílias à luz de velas e círculos de oração. Em Wisconsin e Varsóvia, as palavras de Burke são repetidas em boletins e blogs. Paróquias inteiras sentem essa tensão não como um debate abstrato, mas como uma ferida aberta que arde todos os dias. Um padre acolhe casais divorciados na comunhão, outro os afasta.
Um bispo convida os leigos a falarem nos sínodos, outro fecha a porta. Os fiéis se veem entre o coração pulsante da misericórdia e a coluna firme da lei. E o mais doloroso é que ambos são filhos da mesma igreja, rezam o mesmo credo, se ajoelham diante da mesma Eucaristia. Justamente por isso, o conflito fere tanto. Não é uma divisão por heresia, é uma ruptura de interpretações, uma divergência sobre como ser santo num mundo que já não compartilha a mesma ideia de santidade. Tagle certa vez disse que o futuro da igreja não depende do volume das nossas discussões, mas da profundidade com que sabemos escutar. Burke, por sua vez, respondeu: a igreja não evolui com barulho, ela permanece com fidelidade. São duas vozes, um único evangelho e um momento decisivo que irá ecoar por gerações. Há mais de 1 bilhão de almas unidas pela fé, e mesmo assim ninguém sabe ao certo para onde tudo isso vai nos levar. O conclave ainda não começou, a fumaça branca ainda não subiu, mas o clima já é de expectativa densa, quase palpável. Enquanto os fiéis acendem velas e esperam pela escolha do novo sucessor de Pedro, uma pergunta mais profunda arde nos corações em oração. Que tipo de igreja vai emergir dessas cinzas? Misericórdia e verdade, 2 pilares que sempre sustentaram o catolicismo, agora parecem caminhar em direções opostas. Por séculos, a igreja buscou equilibrar essas duas forças, mantendo o amor e a lei em uma tensão sagrada. Mas no mundo de 2025, esse equilíbrio parece mais frágil do que nunca, e o esforço para manter as duas de pé tem se tornado mais ruidoso, mais intenso, mais visível. No centro desse embate estão 2 nomes que, mesmo tão diferentes, representam com clareza as forças que hoje puxam a igreja em sentidos contrários. Luiz Antônio Tagle, caloroso, expressivo, humilde, há muito carrega o espírito reformador que o Papa Francisco trouxe à tona. Para muitos ele não é apenas um bispo, é o rosto humano da igreja. Ele não fala de púlpitos isolados, mas do meio do povo. Sua teologia é encarnada, viva, construída sobre o encontro, sobre o ouvir, sobre a misericórdia, não como concessão, mas como atitude divina. Quando fala de Deus, sua voz muitas vezes treme, não por dúvida, mas por amor. A visão de Tagle é simples e profunda. A igreja precisa ser lugar de cura, não de condenação. Precisamos escutar antes de falar. Precisamos acolher antes de julgar. E essas ideias não estão apenas em seus sermões, estão em sua vida. Ele vive isso em acampamentos de refugiados, favelas, zonas de desastre e nas salas simples das paróquias. Caminha como um irmão, não como um príncipe da fé. Chora com os que sofrem, segura as mãos dos doentes. E quando fala sobre doutrina, faz isso através da lente da dor humana, não do domínio. Ele acredita que a igreja precisa ter coragem de mudar, não para trair sua fé, mas para saber comunicá-la num mundo ferido por solidão, injustiça e medo. Em uma de suas falas, afirmou: precisamos parar de sussurrar o evangelho e começar a vivê-lo em voz alta com ternura. Mas nem todos veem essa ternura como algo seguro. É aí que entra Raymond Leo Burke, um homem moldado pelas pedras dos antigos altares. Ele não é cruel, não carrega ódio, mas é direto. Para Burke, misericórdia sem estrutura é como água sem recipiente. Se perde, escorre, evapora. Sua convicção não nasce de ideologias, mas da lei canônica, de uma ordem sagrada que, para ele, jamais deve ser tocada, mesmo quando o mundo grita por consolo. Para ele, o papel da igreja não é. Para Burke, a missão da igreja nunca foi se adaptar ao mundo, mas sim transformá-lo. Essa convicção ecoa por toda a sua trajetória. Sua postura é firme, sua presença imponente, muitas vezes vestida com trajes litúrgicos tradicionais, não por estética, mas como uma declaração de fé. Para ele, reverência importa, estrutura importa, a verdade importa, mesmo quando ela fere. Na sua visão, o caminho que a igreja seguiu sob a liderança do Papa Francisco e que continua com vozes como a de Tagle, afastou-se da clareza. Não somos bons pastores se conduzimos o rebanho ao precipício, alertou em uma homilia que gerou controvérsia. Amor sem verdade, disse ele, é mentira, e é justamente aí que está o coração desse embate. Tagle não rejeita a verdade. Burke não rejeita a misericórdia, mas a forma como cada um entende essas duas dimensões divinas é radicalmente diferente.
Tagle enxerga a misericórdia como porta de entrada para a verdade, um convite, um caminho que se percorre com escuta, com paciência, com a consciência da fragilidade humana. Em suas palavras, ninguém consegue acolher a doutrina se antes não tiver sido acolhido pelo amor. Já Burke vê a verdade como a proteção da misericórdia, o limite que a sustenta. Sem ela, acredita que a igreja corre o risco de se perder, de se dobrar, de se romper. Para ele, a igreja não é um consultório terapêutico, é guardiã da verdade eterna. E não se trata de retratos distorcidos, são homens reais, profundamente devotos, moldados pela Escritura e lapidados no fogo da experiência pastoral. Ainda assim, ao lerem o mesmo Evangelho, enxergam missões distintas. Tagle contempla as palavras de Jesus à mulher adúltera, "Eu também não te condeno", e se concentra no abraço. Burke lê a frase seguinte, "Vai e não peques mais", e se detém no chamado à transformação. Essa diferença de leitura já se espalhou por todos os cantos, nos seminários, nas paróquias, nas páginas das revistas teológicas. Padres jovens já não escolhem lados por estilo, mas por convicção. Alguns se ajoelham diante do incenso e da liturgia em latim. Outros pregam de camiseta, com violão e testemunhos de vida. Uns veem em Tagle o futuro, sensível, firme, encarnado. Outros se voltam para Burke, como o último guardião de uma igreja que corre o risco de esquecer sua essência. E para os fiéis essa divisão também é palpável. Dentro da mesma família católica, pode haver corações partidos entre o que se escuta no altar e o que se sente no peito. Dentro de uma mesma casa de fé, convivem corações que pensam e sentem de formas tão distintas. Uma filha elogia a compaixão de Tagle com os marginalizados. Seu pai, no entanto, teme que a igreja esteja perdendo a própria alma. Uma paroquiana sente-se curada pelas reformas iniciadas por Francisco, enquanto o homem ao lado dela ora em silêncio por um retorno aos tempos antigos. E essa tensão não é sobre política, é sobre identidade. O que afinal é a igreja? Uma mãe ou uma juíza? Um refúgio ou uma escola? Um abrigo para pecadores ou um farol para santos? Para Tagle, a resposta é tudo isso, mas em movimento, escutando com atenção os gritos de um mundo em transformação. Para Burke, a resposta é a mesma, mas fincada e móvel na rocha da lei divina que não pode ser moldada pela cultura. Essas duas visões não poderão coexistir para sempre. O conclave se aproxima, e com ele a decisão que pode definir o rosto do catolicismo para a próxima geração. Se Tagle for escolhido, muitos verão nisso a continuidade da era Francisco, uma igreja de pontes, não de muros. Se o eleito for alguém mais tradicional, talvez inspirado pela firmeza de Burke, pode significar o reenraizamento da doutrina, a interrupção das reformas, a retomada da disciplina. Nenhum desses caminhos é maldoso, mas os dois são, sim, incompatíveis. E pela primeira vez em décadas, essa disputa não está restrita aos mosteiros nem aos círculos acadêmicos. Ela está nas telas, nos bancos das igrejas, nos lares e nas consciências. Duas visões, uma única igreja e o mundo todo observando. Num tempo em que o barulho reina, em que tudo vira espetáculo e qualquer opinião se transforma em polêmica, o silêncio pode falar mais alto que qualquer sermão. É esse o drama silencioso que se desenrola entre o cardeal Luiz Antônio Tagle e o cardeal Raymond Burke. Dois homens no centro de uma igreja dividida. E ainda assim, nenhum dos dois jamais mencionou o nome do outro em tom de crítica. Nenhum ataque público, nenhuma entrevista ácida, nenhuma nota oficial recheada de condenações teológicas. Nada. E mesmo assim, o silêncio entre eles soa como o sino de uma catedral à meia-noite, longo, solene, impossível de ignorar. Não há declarações formais, mas cada vez que Burke sobe ao púlpito e alerta sobre a confusão pastoral, muitos ouvem ao fundo o eco das ideias de Tagle. Ele não cita nomes, mas a mensagem é nítida. Quando critica a misericórdia que, segundo ele, se curva à emoção e compromete a verdade, não é difícil imaginar para quem seus olhos estão voltados. Do mesmo modo, quando Tagle fala de uma igreja que precisa aprender a chorar antes de ensinar, ou quando afirma que acompanhar não significa abrir mão da verdade, a resposta também está lá, suave, firme, sem nome, mas dirigida a alguém.
Sua voz não treme de raiva, mas de contenção. Seu tom é sempre pastoral, mas jamais passivo. Ele não recua diante dos ideais que Burke questiona. Ele apenas escolhe caminhar acima da disputa. Esse duelo silencioso construiu algo raro nos dias de hoje. Um embate sem gritos, sem espetáculos, sem sangue. Não é uma guerra de personalidades, mas de presenças. Um conflito que não se alimenta de ataques, mas de visões opostas. Cada um segue seu caminho, pregando, escrevendo, visitando comunidades, sem jamais lançar um olhar de lado ao outro. Para quem observa de fora, pode até parecer nobre, digno de admiração. Mas dentro da igreja, especialmente entre aqueles que escutam com atenção, o efeito é outro. É uma tensão que não se vê, mas que corrói por dentro, porque todos sabem o que está sendo dito, e todos sabem quem está sendo respondido, mesmo que nenhum nome seja mencionado. A ausência de confronto direto cria um nevoeiro, onde a dúvida se alimenta. Uns dizem que o silêncio é estratégico, um cuidado mútuo para não ferir a unidade da igreja, transformando um desacordo profundo em uma briga pessoal. Outros enxergam aí um tipo de disciplina espiritual, como se ambos soubessem que fazem parte de algo maior do que suas vontades, algo que nenhum deles consegue controlar por completo. Mas há também quem veja nesse silêncio um sinal de paralisia. Uma igreja tão temerosa do escândalo que prefere calar até quando deveria falar. Talvez, no entanto, a verdade esteja em outro lugar. Talvez o silêncio entre eles não seja fraqueza, mas reverência. Um reconhecimento de que a questão é sagrada demais, séria demais, eterna demais para se tornar combustível de manchetes ou disputas nas redes sociais. Talvez os dois saibam que não são apenas líderes, mas símbolos, e atacar um ao outro seria como golpear a própria alma da igreja. Ainda assim, o silêncio deles não impede que outros falem por eles. Entre os mais tradicionais, Burke é citado em artigos e sermões online como a voz da lucidez em tempos de confusão. Os defensores de Tagle o veem como um bálsamo para um mundo ferido, a resposta mansa a séculos de rigidez. Bispos de ambos os lados marcam territórios, mesmo que nenhum dos dois cardeais tenha cruzado oficialmente essas linhas. E os fiéis, ali no meio, tentam entender, interpretam, projetam, debatem, mas nenhum dos dois interrompe o coro. Nenhum deles quebra o silêncio. Eles deixam que ele cumpra sua missão. E, curiosamente, é nesse silêncio que tudo se revela. De forma quase imperceptível, os caminhos desses dois homens continuam a se entrelaçar, mesmo sem jamais se tocarem. Quando Tagle discursa em encontros internacionais, Burke não está presente. Quando Burke publica ensaios ou participa de fóruns defendendo os limites doutrinários, o nome de Tagle nunca é citado, mas os temas parecem sempre uma resposta direta à igreja que o filipino sonha. Em documentos do Vaticano, seus nomes nunca aparecem lado a lado e, ainda assim, vestem o mesmo vermelho. Diante dos sacramentos, se ajoelham juntos, rezam ao mesmo Cristo, veneram a mesma Virgem, leem os mesmos evangelhos. É justamente essa fé compartilhada que faz o silêncio entre eles parecer um fôlego contido, um tempo suspenso, à espera. Dentro dos muros do Vaticano, alguns descrevem esse clima como um fogo frio, uma tensão tão intensa que todos sentem, mas ninguém ousa nomear. Outros a chamam de tensão sagrada, um paradoxo que apenas o Espírito Santo seria capaz de resolver. Mas o silêncio permanece. Ele se faz presente nos sínodos, quando discursos respondem claramente a uma visão ou outra, mas nenhuma réplica surge. Ele se faz sentir nas entrevistas em que ambos são questionados sobre o futuro da igreja. E mesmo com respostas profundas e distintas, nenhum dos dois cruza o limite da crítica pessoal. E mais do que nunca, esse silêncio se torna gritante nos momentos em que eles deveriam falar e não falam. Quando o Papa Francisco faleceu, houve um instante, breve mas carregado de expectativa, em que muitos se perguntaram se Burke reagiria com dureza ou se Tagle aproveitaria para avançar com força. Nenhum dos dois fez isso. A declaração de Burke foi sóbria, até introspectiva. Tagle chorou em silêncio. Suas palavras públicas foram poucas, mas suas lágrimas particulares disseram mais do que qualquer doutrina poderia expressar. O silêncio entre eles se tornou quase litúrgico,
um ritmo, uma estrutura, uma linguagem não falada de uma igreja que se sustenta por um fio na delicada consciência mútua. Não é ausência, é uma forma de comunicar, e a mensagem é clara. Este conflito não tem a ver com fama, tem a ver com vocação. Burke jamais será o político, Tagle jamais será o ativista. Ambos, cada um à sua maneira, são profetas de uma igreja em transição. E profetas não gritam uns com os outros, eles falam ao futuro. Mas até mesmo profetas em algum momento precisam escolher. O conclave se aproxima, e aquele silêncio que já foi digno, agora pesa. Torna-se quase sufocante, porque o tempo da espera está acabando. A margem para a ambiguidade se estreitou. Os fiéis observam. O mundo também. E se um deles ascender ao trono de Pedro, então o silêncio já não será mais possível. Uma voz terá que se levantar. E quando isso acontecer, ela não ecoará apenas por entre os muros do Vaticano. Ela moldará o próximo capítulo do catolicismo. E talvez, de algum modo, o mundo também. Mais do que uma disputa de ideias, o que está em jogo é o próprio significado de ser católico. Em cidades grandes e vilarejos esquecidos, em catedrais imponentes e capelas que mal se sustentam em pé, pelos continentes e pelas línguas que carregam séculos de tradição sagrada, os fiéis continuam se reunindo. Ainda é aos domingos que eles traçam o sinal da cruz com dedos trêmulos. Sussurram as mesmas orações. Vão com fome de Deus. Mas por baixo da rotina familiar de cada missa, há uma pergunta que pulsa, que machuca, que divide e permanece sem resposta. Que tipo de igreja estamos nos tornando? Essa não é mais uma daquelas questões teológicas restritas aos seminários ou debates acadêmicos. Ela vive ali, nos bancos das igrejas. Mora no silêncio de um confessionário. Está no rosto molhado de uma mulher que foi impedida de comungar porque seu casamento desmoronou. Está na respiração pesada de um padre que tenta se equilibrar entre Roma e a realidade que enfrenta no altar. Está no olhar confuso de pais que precisam explicar aos filhos por que um sacerdote diz uma coisa e outro diz o oposto. Está no coração ferido de uma igreja que já não tem certeza de quem é. E dentro dessa incerteza, dois nomes deixaram de ser apenas pessoas. Burke e Tagle tornaram-se espelhos. Para milhões de fiéis, eles representam respostas distintas para uma mesma crise. A igreja, que um dia foi referência de clareza, hoje parece se debater entre contradições. O caminho à frente não é reto, é dividido. De um lado estão a pureza, a doutrina, os limites sagrados. Uma igreja que se ergue como um farol firme em meio às tempestades. Do outro estão a misericórdia, o acompanhamento, a inclusão. Uma igreja que entra no meio da tormenta, mesmo sabendo que pode perder o equilíbrio. Raymond Burke fala com aqueles que temem que esse farol tenha se apagado. Para eles, ele é a chama que ainda resiste. Lembra que a verdade não se curva aos sentimentos, que as leis de Deus não mudam conforme as estações, que a fé herdada dos apóstolos não é um produto a ser reformulado, mas uma revelação que exige obediência. Para esses fiéis, em sua maioria mais velhos, profundamente devotos, ver a doutrina sendo questionada é como sentir-se traído. Eles enxergam confusão nos bancos, contradições no catecismo, e choram pela igreja que, para eles, parece estar se desfazendo. Muitos ainda carregam na memória os tempos em que o certo e o errado eram proclamados com firmeza, quando o respeito pairava no ar como o perfume do incenso. Mas, enquanto Burke fala com quem busca segurança naquele antigo rigor, Tagle se volta para os que já não se reconhecem no espelho da tradição. Ele fala com doçura, mas suas palavras inflamam os corações marginalizados, dos que vivem na dúvida, dos feridos que se sentem expulsos da própria casa de fé. Ao invés de regras, ele estende a mão. Sua forma de evangelizar é como uma porta entreaberta, nunca um portão trancado. Ele acredita na fidelidade, sim, mas não naquela que fecha a entrada antes mesmo que alguém possa bater. Para os divorciados, para os católicos LGBTQIA+, para as mães solteiras, os dependentes em luta, os jovens revoltados e decepcionados com tudo o que viveram na igreja, Tagle transmite uma mensagem clara: você ainda pertence. E essa simples frase, dita com coragem, soa como um grito de mudança, mas é exatamente aí que mora o sofrimento. Cada lado teme que a visão do outro destrua algo sagrado. Os que seguem Burke têm medo de que, ao tentar acolher a todos,
a igreja perca sua essência e se torne vazia. Enxergam contradições entre bispos, catecismos sendo interpretados de formas completamente diferentes ao redor do mundo e se perguntam: ainda somos aquela igreja una, santa, católica e apostólica? Já os que caminham com Tagle têm outro temor: que a defesa das fronteiras tenha feito a igreja esquecer o coração, que muitos tenham sido deixados para trás em nome de uma pureza impossível de alcançar, que o mundo esteja se afogando e, em vez de lançar uma corda, a igreja esteja entregando manuais de conduta. A verdade é que a maioria dos católicos não está inteiramente de um lado ou de outro. A grande parte está no meio, ferida, cansada, confusa. Querem ser fiéis, mas também querem se sentir vistos. Acreditam na verdade, mas têm sede de amor. E quando ouvem Burke e Tagle, quando veem seus rostos nas manchetes, nas rodas de debate, nas especulações sobre o próximo Papa, sentem esse conflito reverberar dentro de si. Quem estamos nos tornando? Essa não é mais uma questão apenas teológica. É uma questão de sobrevivência. Na Europa, igrejas se esvaziam. Na América do Norte, a identidade católica se esvai, geração após geração. Na América Latina, o pentecostalismo cresce. Na África e na Ásia, a fé católica ainda pulsa viva. Mas até nesses lugares a dúvida persiste. Como devemos crescer? Apegando-nos firmemente ou nos adaptando ao mundo? Essa é a crise do catolicismo no século XXI. Ainda é possível que uma igreja global fale com uma só voz? Com a morte do Papa Francisco, o mundo compreende que isso não é mais um debate abstrato. O próximo Papa terá que escolher, talvez não entre Burke e Tagle em si, mas entre o que cada um representa: continuidade ou correção, ternura ou firmeza. Uma igreja de braços abertos ou de portas vigiadas. Seremos uma igreja que escuta ou uma igreja que ensina? A escolha que se aproxima não é apenas uma votação, é o reflexo da alma do próprio catolicismo. Cada cardeal que cruzar as portas da Capela Sistina levará consigo mais do que as vestes vermelhas. Levará o peso das esperanças de continentes inteiros. Haverá quem ore por restauração, haverá quem clame por renascimento. E o povo, diferente do que muitos pensam, não está em silêncio. O debate pulsa em redes sociais, nos salões das paróquias, nas salas das escolas católicas, nos sussurros trocados entre padres idosos e seminaristas jovens. Uma adolescente nas Filipinas compartilha um trecho da homilia de Tagle e chama aquilo de esperança. Uma avó em Chicago envia doações para uma paróquia que celebra a missa em latim porque ali sente que voltou para casa. Um bispo na Nigéria defende uma liturgia mais rígida. Um padre na Argentina abençoa discretamente um casal homoafetivo, sabendo que talvez perca sua paróquia por isso. A divisão não está apenas em Roma, ela se espalhou por todo lugar. E mesmo assim, a igreja permanece de pé. Talvez esse seja o milagre, que depois de concílios, escândalos, cismas, martírios, reformas e revoluções, ainda haja fiéis se reunindo ao redor da mesa da Eucaristia, ainda se eleve o pão partido, ainda se sussurrem palavras antigas com fé. Mas por quanto tempo mais será possível sustentar duas visões tão distintas ao mesmo tempo? É possível ser farol e bote salva-vidas ao mesmo tempo? Dá para acolher a todos sem perder o rumo? Dá para proclamar uma verdade eterna e ainda assim caminhar com paciência ao lado de quem tropeça? Burke acredita que só a verdade salva. Tagle acredita que só o amor cura. E o mundo escuta, no meio da tempestade, esperando por uma voz que fale, não apenas a doutrina, mas ao destino, que toque não só as regras, mas a alma humana ferida. Os sinos da Basílica de São Pedro ainda não anunciaram um novo Papa, mas os sussurros já começaram. Nos dias que seguiram a morte do Papa Francisco, os corredores de mármore do Vaticano pareciam mais frios, mais quietos. E mesmo nesse silêncio algo se movia, algo antigo, poderoso e carregado de consequências. O conclave estava por vir, e com ele, o momento que definirá não apenas o futuro da Igreja, mas o significado profundo de ser católico neste novo tempo. O catolicismo, diante do mundo moderno, parecia respirar fundo, enquanto os cardeais chegavam a Roma, vindos de todos os continentes. Os príncipes da Igreja, com suas túnicas vermelhas e seus rostos carregados de solenidade, desciam dos aviões, trazendo mais do que títulos. Cada um trazia consigo uma visão distinta do que a Igreja deve ser. Em público falavam de unidade,
de discernimento, da ação do Espírito Santo. Em particular, falavam de nomes, de ideias, de limites que não poderiam ser ultrapassados. E no centro de quase toda a conversa sussurrada pelos corredores do Vaticano, dois nomes se repetiam como um refrão: Tagle e Burke. Nenhum dos dois havia feito qualquer declaração, nenhum havia pedido nada, mas já não era necessário. O momento falava por eles. Por anos, orbitavam um ao redor do outro como astros contrários num campo magnético teológico. Agora, com a cadeira de Pedro vazia e os olhos do mundo voltados para a Capela Sistina, a gravidade desse tempo os aproximava com força inevitável. E naquele ponto, já não era apenas uma questão de quem vestiria o branco. Era uma disputa pela alma da igreja. Havia, como sempre, facções. Alguns cardeais se reuniam discretamente na Casa Santa Marta, entre cafés e orações, falando em tons velados sobre continuidade, proximidade pastoral. Outros se encontravam em salas cercadas por paredes de pedra, discutindo sobre restauração, clareza doutrinal, a necessidade de recuperar o que se acreditava ter sido perdido. Todos falavam em unidade, mas cada palavra carregava a semente da mudança, ou o aviso sobre ela. Tagle permanecia sereno, sorrindo com os olhos, sem nunca demonstrar ambição. Caminhava pelos jardins do Vaticano com seu breviário nas mãos, cumprimentando com simplicidade quem cruzava seu caminho. Sua humildade era quase desarmante, mas cada olhar lançado em sua direção carregava peso. Para muitos, ele era o herdeiro do espírito de Francisco, uma igreja feita de pontes, de misericórdia, de presença entre os que estão à margem. Não como um diplomata, mas como um irmão. Burke, por sua vez, mantinha-se mais reservado, menos visível, mas sua voz ecoava nos cantos do conclave através daqueles que partilhavam de sua firmeza. O tempo da ambiguidade acabou, teria dito um de seus aliados. A igreja precisa de um pastor, não de um político. Muitos acreditavam que Burke dificilmente seria eleito papa, mas isso nem importava. Seu papel era outro: moldar o terreno, delimitar as fronteiras, garantir que o próximo pontífice não fosse portador daquilo que ele enxergava como confusão. As divisões estavam por toda parte. Cardeais vindos da África e da Ásia traziam consigo uma fé profundamente enraizada na tradição, mas também sensíveis às demandas pastorais emergentes. Alguns admiravam o globalismo suave de Tagle, outros preferiam candidatos com uma postura doutrinal mais rígida. O conclave se aproximava, e com ele, o peso de uma escolha que poderia moldar não apenas os próximos anos, mas toda a essência da igreja para uma nova geração. O velho centro de poder da igreja, outrora ancorado na Europa, agora parecia fraturado. Havia bispos que sonhavam com um retorno firme à liturgia tradicional, enquanto outros se agarravam à esperança de manter a igreja relevante em meio a um continente cada vez mais secularizado. Na América do Norte, a divisão era igualmente visível. Alguns defendiam a clareza doutrinal com fervor, outros preferiam a compaixão como linguagem principal. As cédulas ainda não haviam sido depositadas, mas a disputa já estava em curso. Nos dias que antecederam o conclave, os meios de comunicação do mundo todo mergulharam em especulações. Jornalistas repetiam expressões como favorito ao papado e igreja diante de uma encruzilhada. Comentadores se revezavam tentando traduzir para o público o que cada candidato representava. Para os olhares seculares, Tagle era o Francisco asiático, um possível papa vindo do sul global, que simbolizava uma igreja mais acolhedora, mais suave, mais humana. Burke, por outro lado, era visto como o guardião inflamado da ortodoxia, temido por progressistas, reverenciado pelos tradicionalistas. Mas para os católicos, os verdadeiros católicos, ajoelhados nos bancos das igrejas, acendendo velas, rezando terços, aquilo não era um jogo de poder. Era um momento de discernimento profundo, um divisor de águas que definiria se a igreja continuaria a trilhar o caminho de Francisco, feito de pontes, escuta e reforma, ou se voltaria para uma estrada mais estreita e familiar, pavimentada pela tradição rígida do passado. O ar em Roma começava a pesar. Os turistas ainda lotavam as praças, tiravam selfies diante das fontes, mas entre os fiéis o clima era outro. Peregrinos acendiam velas junto ao túmulo de Pedro. Padres e freiras, vindos dos 4 cantos do mundo,
se reuniam em capelas para rezar novenas em busca de direção, e os olhos do povo não se voltavam para as cúpulas nem para os monumentos. Eles miravam a chaminé sobre a Capela Sistina, ansiosos por um sinal. E a pergunta pairava: para qual lado soprará a fumaça? Alguns cardeais observavam atentamente o clima, interpretando o estado da Igreja Global como um pastor experiente lê o céu antes da tempestade. Sabiam que, ao escolher Tagle, estariam dizendo ao mundo que misericórdia, inclusão e reforma não eram apenas ondas passageiras, eram o caminho adiante. E também sabiam que essa escolha aprofundaria o racha, que muitos haveriam como insistência na ambiguidade. Outros, por sua vez, temiam que a escolha por um candidato da correção, um defensor inflexível da tradição, ou alguém moldado pela visão de Burke, traria de volta a clareza, mas à custa da compaixão. E essa tensão, cada vez mais visível, não dizia respeito apenas ao futuro da liderança da Igreja, mas ao coração de sua missão no mundo. Escolher um novo Papa não era apenas definir quem ocuparia o trono de Pedro, era decidir que tipo de igreja continuaria existindo. Para muitos fiéis que, depois de anos de exclusão, haviam começado a se sentir novamente acolhidos, a escolha errada seria como fechar-lhes a porta na cara. Aquilo não era uma simples eleição, era um voto por um mapa, por uma bússola, por um futuro. Dentro do Vaticano, as especulações fervilhavam. Listas eram rabiscadas, candidatos eram classificados, rumores escapavam pelas frestas dos corredores. Quem estava se reunindo com quem ganhava força, quem perdia apoio. Nomes circulavam: africanos, italianos, latino-americanos, asiáticos, mas sempre, a conversa acabava voltando aos mesmos dois nomes, Tagle e Burke. Não porque um deles fosse o favorito óbvio, mas porque suas visões estavam por toda parte, pairando sobre o conclave como incenso, invisíveis, mas presentes em cada voto, cada suspiro. Estava claro para todos que Tagle representava mais do que o legado de Francisco. Ele simbolizava uma mudança de geração, uma igreja conduzida pelo Sul Global, moldada pela dor, fluente na linguagem dos pobres, conhecedora da perseguição e da esperança. Burke, por outro lado, também era mais do que resistência. Ele era o rosto de muitos que se sentiam estrangeiros em suas próprias paróquias, que lamentavam a perda do sagrado, que temiam que, ao tentar salvar o mundo, a igreja estivesse perdendo a si mesma. Nenhum dos dois concorria oficialmente, mas ambos estavam ali como faróis, um acenando a tempestade com uma chama branda, o outro queimando com fogo inabalável. A Capela Sistina estava pronta, as cédulas impressas, os juramentos seriam feitos, as portas seriam seladas, e então apenas o Espírito Santo e os homens que afirmavam segui-lo decidiriam. O mundo esperava, sem respirar. Lá dentro, uma guerra de murmúrios e orações gastas ecoava pelas paredes. Uma das visões ganharia forma, e a igreja jamais seria a mesma. O anúncio veio de forma discreta, quase calada demais para o peso que carregava. Nada de entrevista coletiva, nada de pronunciamento solene, nem música sacra ou imagens de catedrais. Apenas uma carta, 3 páginas, tinta preta sobre pergaminho branco, entregue nas primeiras horas da manhã ao escritório de imprensa do Vaticano, dias antes do conclave começar. No alto, o selo de Raymond Leo Burke. O mundo parou por um instante. Seria esse o momento em que a tempestade silenciosa enfim ganharia nome? Seria essa a hora em que Burke denunciaria o rumo tomado pela igreja sob Francisco? Seria ele agora quem traçaria as linhas do combate? Mas, à medida que as palavras da carta eram lidas, algo completamente inesperado aconteceu. Burke não atacou, não se vangloriou, não celebrou a morte daquele que havia lhe retirado cargos, poderes e o havia deixado à margem. Ele chorou. Eu nem sempre concordei com o Papa Francisco, dizia a carta, mas nunca deixei de rezar por ele. Nunca deixei de amar a igreja que ele liderava. Essas palavras não vieram em tom de vitória, mas carregadas de ternura. Aquele que por tantos anos foi retratado como o rosto inflexível da resistência, agora soava pela primeira vez em muito tempo como alguém que travava uma luta não contra outros, mas dentro de si mesmo. Burke reconheceu as rachaduras profundas que se abriram no coração da igreja. Admitiu a dor pessoal de ver instituições e ensinamentos
que ele jurou proteger se curvarem e se transformarem de formas que para ele soavam como traição, mas também confessou algo mais, algo que poucos esperavam ouvir. Falei alto no passado, escreveu ele, não por raiva, mas por medo. Medo de que aquilo que consideramos sagrado se perdesse no barulho do mundo. Mas também me calei em momentos em que deveria ter escutado mais. E carrego isso comigo agora. Não era um pedido de desculpas. Burke não voltou atrás em suas posições. Reafirmou cada uma delas. Continuou firme na defesa da doutrina, na sua crença inabalável nas verdades eternas da Igreja. Mas já não falava como um combatente. Falava como um homem que passou a última década à sombra de uma instituição que já não podia mais conduzir e que, enfim, havia feito as pazes com essa realidade. O Papa não me queria perto dos centros de decisão, disse ele com franqueza. Esse era o direito dele, e embora isso tenha me ferido, também me libertou. Para alguns, aquela declaração parecia um sermão de despedida. Para outros, soava como um alerta disfarçado de humildade. Mas para muitos, foi um momento raro de sinceridade. Um lembrete de que, por trás do traje e da retórica, havia um homem. Um homem que um dia caminhou pelos campos de Wisconsin com as botas sujas de barro e um rosário no bolso. Um homem que dedicou sua vida ao estudo do direito canônico, não para acumular poder, mas para proteger aquilo que considerava sagrado. Um homem que viu a igreja que amava mudar diante de seus olhos e que escolheu permanecer, mesmo sem compreendê-la totalmente. Sair teria sido mais fácil, ele escreveu, mas o amor verdadeiro, permanece. As reações não demoraram. Os tradicionalistas exaltaram sua firmeza. Ele nunca cedeu, escreveu alguém nas redes sociais. Mesmo quando tiraram tudo dele, continuou fiel. Já os progressistas, esses foram mais contidos. A reação foi diversa, até mesmo entre aqueles que nunca esconderam críticas a ele. Houve quem reconhecesse a humanidade por trás das palavras. Outros, porém, lamentaram o que enxergaram como ausência de responsabilidade, uma recusa em reconhecer a dor real causada por sua oposição a reformas que, para muitos, significaram vida, dignidade e inclusão. Mas, acima de tudo, o que uniu a maioria foi o espanto. Porque o que Burke havia feito não foi estratégico nem teatral, foi profundamente pessoal. Ele não falou para ganhar votos no conclave. Não escolheu aquele momento para moldar manchetes ou provocar reações. Ele falou porque, talvez pela primeira vez, sentiu que precisava dizer o que guardava há anos, que tinha medo, que amava a igreja e que, mesmo agora, com tudo em suspenso, ele ainda nutria esperança, mesmo que contra toda a esperança, de que o futuro não fosse construído com vingança, mas com fidelidade. Eu não sei quem será o próximo Papa, escreveu ele ao final, mas rezo para que ele ame a igreja o suficiente para dizer-lhe a verdade, e a ame ainda mais para fazê-lo com misericórdia. De certa forma, foi a coisa mais franciscana que Burke já havia dito, e essas palavras caíram como um raio silencioso, desconcertando até os que mais o criticavam, porque naquele instante a caricatura se desfez. O homem rígido nos paramentos barrocos, a voz cortante nos sínodos, a figura fria retratada pela imprensa, tudo isso trincou, só o suficiente para revelar a alma trêmula que sempre esteve por baixo. Nem todos se comoveram, mas alguns, sim. Em Roma, jornalistas ajustaram seus roteiros. Em seminários, professores reescreveram suas aulas. Em casas ao redor do mundo, fiéis que um dia zombaram dele, agora estavam em silêncio. Alguns até comovidos, porque esperavam um guerreiro, mas encontraram um homem. Não um homem transformado, mas um homem revelado. E isso despertou perguntas mais profundas. E se essa disputa não for sobre vencedores e vencidos? E se não for sobre liberais e conservadores, reformistas e tradicionalistas, santos e hereges? E se tudo isso for sobre luto? O luto pelo que se perdeu, pelo que foi mal interpretado, pelo fardo impossível de guiar almas em um mundo que já não crê na graça? O silêncio que veio após a carta de Burke foi diferente daquele que a precedeu. Não era omissão, era reverência. Algo sagrado havia sido ofertado, um fragmento de verdade vindo de alguém que a carregou sozinho por tempo demais. Nenhuma entrevista foi dada, nenhum esclarecimento veio depois. Apenas uma frase final, escrita à mão, no rodapé da página, em caligrafia trêmula. Eu nunca odiei, eu apenas esperei. E com isso, a batalha mudou de forma. Já não era uma guerra de ideias.
mas uma peregrinação de almas tentando, com humildade, ouvir a voz de Deus no espaço delicado entre a misericórdia e a verdade. E pela primeira vez em muito tempo, Burke foi ouvido. A voz de Burke, tantas vezes firme e implacável, soou como uma prece. Mal a poeira havia assentado após sua confissão inesperada, e já se sentia um tremor mais profundo se espalhando, não apenas pelos corredores de mármore do Vaticano, mas até o coração da Igreja, espalhada pelo mundo. Suas palavras, contidas e pessoais, haviam tocado algo que estava enterrado havia muito tempo. O silêncio até então havia sido digno. A contenção, admirável. Mas agora, com o conclave à porta e um novo pontificado prestes a nascer, a Igreja não podia mais se esconder de si mesma. O que sua declaração revelou não foi apenas um homem lidando com a exclusão. Revelou uma Igreja lidando com uma crise de identidade. Por décadas, o catolicismo sustentou uma ilusão de unidade, como se, por trás das diferenças culturais, das variações litúrgicas, das nuances teológicas e das práticas pastorais, houvesse um só corpo, uma só fé, uma direção clara. Mas à medida que as brasas do legado de Francisco perdiam calor e os olhos do mundo se voltavam para quem viria a ocupar a cátedra de Pedro, ficou impossível ignorar a rachadura. Já não eram apenas divergências de opinião. Aos poucos, haviam se formado dois modos distintos de ser católico. Ambos juravam fidelidade. Ambos liam as mesmas escrituras, rezavam o mesmo credo, ajoelhavam-se diante do mesmo sacrário. Mas o que cada um entendia como fidelidade se tornara tão diferente, tão incompatível, que às vezes parecia que eram religiões distintas, vestindo a mesma batina. De um lado, havia um catolicismo agarrado à tradição, não por saudosismo, mas por convicção. Acreditava que a força da Igreja estava nas verdades imutáveis, nas doutrinas firmes, na precisão litúrgica. Olhava para os mártires, os concílios, os santos, as encíclicas e dizia: este é o nosso norte. Mudar agora não seria reformar, seria trair. Foi esse o catolicismo que moldou Burke. Para os que o seguiam, ele não era um reacionário. Era um guardião, alguém que permaneceu firme quando tantos se dobraram. Do outro lado, havia um catolicismo que seguia em frente, não por rebeldia, mas por urgência. Ele enxergava a dor ao redor e não podia mais ignorá-la. Para muitos, o Evangelho precisava ser vivido de forma mais próxima dos feridos, dos rejeitados, dos abusados, daqueles que foram deixados à margem, não mudando sua essência, mas transformando a forma como era anunciado e vivido. A doutrina não era vista como uma muralha, mas como o alicerce para construir pontes. Esse era o catolicismo refletido na vida e no olhar do cardeal Tagle. Para os que caminhavam com ele, ele não era brando. Era parecido com Cristo, um servo que seguia junto dos feridos, mesmo quando eles ainda não sabiam como voltar para casa. E entre ele e Burke havia um abismo que nenhum dos dois criou, mas que, de alguma forma, ambos passaram a representar. A confissão de Burke deixou claro que essa divisão não era sobre política ou vaidade. Não se tratava de uma briga entre progressistas e conservadores. Esses rótulos eram pequenos demais, mundanos demais, para dar conta do que estava se desenrolando. Era uma fratura espiritual, um desacordo não sobre se a Igreja deveria ser fiel, mas sobre o que significava, de fato, ser fiel. Para quem seguia a visão de Burke, fidelidade era manter-se firme, era proteger a ordem sagrada em um mundo caótico, era crer que misericórdia sem arrependimento era vazia, e inclusão sem verdade era uma crueldade disfarçada de compaixão. Apontavam para séculos de catecismo, para documentos papais que alertavam contra o relativismo moral, para o esvaziamento dos bancos das igrejas onde a doutrina havia sido flexibilizada. Enxergavam uma igreja ansiosa demais para agradar e medrosa demais para anunciar. Já para os que andavam ao lado de Tagle, fidelidade era seguir Jesus até as periferias. Era acolher uma igreja imperfeita, ferida, mas viva. Acreditavam que a doutrina deveria servir as pessoas, não esmagá-las. Que a igreja devia parecer um hospital de campanha, não um tribunal. Apontavam para os evangelhos, para Jesus sentado com pecadores, tocando os leprosos, oferecendo perdão antes de correção. Sentiam que por tempo demais, a igreja havia se escondido atrás de regras e deixado de amar quem não cabia nelas. E talvez, o mais doloroso de tudo,
era saber que os dois lados eram sinceros. Ambos amavam profundamente a igreja. Nenhum enxergava o outro como herege, mas sim como perigosamente equivocado. E é exatamente isso que tornava a divisão tão delicada. Não era uma heresia que pudesse ser condenada. Não era uma rebelião que pudesse ser contida. Era uma divergência de consciência, uma disputa de alma. Essa fratura se manifestava de formas sutis e potentes em todo o mundo. Na Alemanha, bispos discutiam se casais do mesmo sexo poderiam receber bênçãos. Na África, prelados temiam que isso quebrasse a comunhão. Nos Estados Unidos, uma diocese impunha regras rígidas para a missa em latim, enquanto outra abria espaço para escutar católicos transgêneros. Nas Filipinas, as palavras de Tagle sobre lágrimas e ternura ecoavam entre os pobres, e o mundo católico, assim, seguia dividido. Não por falta de fé, mas por visões opostas sobre como amar, servir e permanecer fiel. Em salas de aula e sermões ao redor do mundo, a tensão se tornava cada vez mais visível. Em Roma, os alertas de Burke sobre a erosão da doutrina circulavam em livretos bem impressos, passados discretamente de mão em mão entre cardeais. Era a mesma igreja, os mesmos sacramentos, mas dois caminhos distintos se desdobrando diante de todos. Havia padres que, em silêncio, ignoravam as orientações dos bispos. Bispos que, com cautela, se distanciavam do Vaticano. Fiéis que passavam de paróquia em paróquia, tentando encontrar um lugar que fizesse sentido com o que sentiam no coração. Alguns se encontravam na beleza do canto gregoriano e no cheiro do incenso. Outros, nos louvores modernos e nos grupos de partilha. Todos acreditavam estar sendo fiéis, e todos temiam que o outro estivesse conduzindo almas para longe do caminho certo. Para muitos católicos, especialmente os mais jovens, essa divisão virou uma fonte de cansaço profundo. Eles não queriam uma igreja em guerra consigo mesma. Eles queriam um espaço para encontrar Deus, para serem desafiados e acolhidos ao mesmo tempo, um refúgio de sentido num mundo caótico. Mas, em vez disso, encontravam tensão, encontravam uma hierarquia dividida, encontravam rupturas disfarçadas em vestes litúrgicas. A confissão de Burke, com toda a sua humildade, escancarou essa tensão, justamente porque não era um grito de revolta, não era uma resposta defensiva, era uma declaração profundamente humana. E foi essa humanidade que forçou a igreja a olhar não apenas para o que ela acredita, mas para quem ela se tornou, uma família espalhada pelo mundo, mas em conflito consigo mesma, ainda reunida ao redor do mesmo altar, mas talvez fazendo orações por futuros completamente distintos. O conclave agora se aproximava como uma tempestade no horizonte, e cada cardeal que atravessaria aquelas portas sagradas carregaria consigo mais do que um voto, carregaria o peso de uma divisão histórica. A igreja seguiria aprofundando o legado de Francisco, escolhendo alguém à imagem de Tagle, gentil, global, misericordioso, ou voltaria suas atenções para a clareza e a estrutura, optando por alguém que resgatasse as linhas tradicionais. Não havia mais espaço para o meio-termo. O tempo da ambiguidade havia acabado. E à medida que o incenso subia em espiral no alto da Basílica de São Pedro, enquanto os fiéis acendiam velas e os cardeais sussurravam suas preces, uma pergunta ecoava, mais forte do que nunca. Será que ainda é possível reconciliar dois catolicismos, ou já estamos diante de uma escolha inevitável? Será que o próximo Papa terá de escolher um lado e deixar o outro para trás? O mundo assistia em silêncio, enquanto a Igreja, antes invisivelmente unida, agora tremia diante do próprio reflexo. Muito antes de estar sob os afrescos grandiosos da Capela Sistina, muito antes de seu nome se tornar sinônimo de uma igreja em crise, Raymond Leo Burke era apenas um menino das terras calmas e férteis de Richland Center, Wisconsin. Nascido em 1948, numa família profundamente católica, sua infância foi moldada não por disputas ideológicas ou debates doutrinários, mas pela cadência tranquila da fé e do trabalho. Missa pela manhã, tarefas à tarde, terço ao cair da noite. Uma vida simples, enraizada em tradição, em valores, em Deus. Era o caçula de 6 irmãos. Da mãe, aprendeu a força da oração. Do pai, a nobreza do esforço honesto. Desde cedo, Raymond já se sentia atraído pelo sagrado.
Servia no altar antes mesmo de compreender o latim que repetia com devoção. Era calado, atento, respeitoso. Observava mais do que falava e, quando falava, seus pensamentos costumavam ir além da idade que tinha. No seminário, destacava-se não por ambição, mas pela dedicação. Enquanto muitos colegas discutiam teologias modernas e modelos pastorais, Burke mergulhava nos estudos de direito canônico. Não buscava poder, buscava ordem. Acreditava que era na estrutura da igreja que se escondia a chave da sua estabilidade, da sua identidade, da sua santidade. As regras, para ele, não limitavam a santidade, elas a protegiam. Estudou em Roma, conquistou o doutorado em direito canônico e voltou aos Estados Unidos com uma reputação de precisão e disciplina. Sua ascensão no clero foi constante, embora longe dos holofotes. Bispo de La Crosse, depois arcebispo de St. Louis, mais tarde prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica. Nunca foi queridinho da mídia. Não buscava manchetes nem aplausos, mas os que o conheciam de perto sabiam de sua seriedade, sua vida de oração e seu compromisso inabalável com os ensinamentos da Igreja. E então veio a era do Papa Francisco. O Vaticano se inclinava para um estilo mais pastoral, com foco no acolhimento e menos na ortodoxia. E Burke, aos poucos, foi se afastando do rumo que Roma tomava. Suas críticas se tornaram mais diretas, sua influência menor. Foi removido de cargos importantes, excluído de conversas decisivas, empurrado discretamente para as margens. Mas nunca abandonou a Igreja, nunca virou as costas para ela, mesmo quando parecia que ela havia virado as costas para ele. Para os críticos, Burke se tornou símbolo da resistência. Rígido demais, preso ao passado, inflexível. Para seus apoiadores, ele era o último bastião diante de um mar de confusão. Mas, para além das disputas, sua história revelava um homem que, mesmo diante do isolamento, permaneceu fiel. Porque no fundo sua luta nunca foi por prestígio, foi por convicção. Para quem o conhecia de verdade, ele nunca deixou de ser o mesmo homem. Um pastor que acreditava que sua maior missão era proteger o rebanho do erro, mesmo que, para isso, tivesse que caminhar sozinho. Nunca buscou o confronto, nunca quis coroa alguma. Não se sentia atraído pelos holofotes, mas quando a luz o encontrava, ele a recebia com a mesma sobriedade que levava para tudo na vida. Sua voz era calma, ponderada, mesmo quando suas palavras causavam desconforto. Raramente sorria diante das câmeras, não por falta de ternura, mas porque os assuntos que abordava, almas, salvação, verdade, não eram para ele coisas a serem tratadas com leveza. Mas havia muito mais por trás do que os jornais mostravam. Em privado, Burke era profundamente pastoral. Escrevia cartas a seminaristas, encorajava jovens padres, consolava famílias em luto. Passava horas no confessionário, mesmo quando quase ninguém aparecia. Celebrava a liturgia com uma reverência que comovia, não como espetáculo, mas como entrega. Visitava santuários com um encantamento quase infantil. Rezava o terço de olhos fechados, como se confidenciasse segredos à Virgem Maria. Tinha uma fé firme, inabalável, de que o céu era real, de que o inferno era real e de que cada ato, cada palavra, cada silêncio tinha consequências eternas. Não se via como uma figura política. Enxergava a si mesmo como um soldado em uma batalha espiritual, não contra pessoas, mas contra o erro, contra a indiferença, contra a erosão sutil da verdade disfarçada de compaixão. Nunca se disse perfeito. Errou, às vezes falou com dureza demais, noutras talvez com suavidade demais. Afastou quem poderia ter alcançado. Defendeu posições que muitos achavam que deveria ter cedido. Mas, em meio a tudo, permaneceu fiel ao que acreditava ser sua missão confiada por Cristo. E agora, com o conclave se aproximando e o mundo em expectativa pelo que viria, o cardeal Burke não se apresentava como candidato, mas como testemunha. Um homem cuja trajetória o levou do interior dos Estados Unidos ao coração da igreja em Roma. Um homem que perdeu espaço, mas nunca perdeu a fé. Um homem que acreditava, mesmo diante da irrelevância, que a fidelidade não depende do reconhecimento, mas da coragem de permanecer. A verdade sempre lhe importou mais do que o prestígio. Na sua última aparição pública antes das portas do conclave se fecharem, Burke estava ali, discretamente posicionado ao fundo da Basílica de São Pedro, durante a missa de Réquiem por Papa Francisco. Não fez discursos, não buscou olhares, apenas orou, cabeça baixa,
lábios murmurando uma ladainha silenciosa, lágrimas escorrendo lentamente pelas marcas profundas do rosto. Não era a imagem de um vencedor, nem a de um contestador. Era a imagem de um homem que havia entregue sua vida inteira a algo maior do que ele próprio. Um homem cuja jornada não terminava em triunfo nem em justificativa pública, mas em rendição. Não diante de homens, nem de instituições, mas diante de Deus. A história certamente debaterá seu legado. Alguns o verão como o último de uma geração em extinção, outros como alguém que enxergou além do tempo. Mas quem o observou de verdade, quem olhou além das manchetes e soube escutar, lembrará de outra coisa. Lembrará da reverência com que tratava o sagrado. Lembrará do modo como beijava o altar antes de cada missa, com lentidão e ternura, como quem reencontra o amor de uma vida. Lembrará de como permanecia ajoelhado muito depois que os outros já haviam se levantado. Lembrará que, mesmo diante das discordâncias, mesmo relegado às margens, ele jamais partiu. Para Raymond Leuberg, a igreja nunca foi um palco. Era uma mãe, era o lar, era a esposa de Cristo. E ele seguiria servindo, protegendo e chorando por ela até o último suspiro. Talvez, só talvez, nesse mistério que é a graça, uma fidelidade assim, silenciosa, ferida, mas inabalável, seja exatamente o que, no fim, ainda poderá salvá-la.